todos vocês, aos amigos, às amigas. Mais uma vez aqui estamos, sejam muito bem-vindos. Nós, da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, agradecemos a presença de todos em nossas reuniões virtuais. E nesta noite nós teremos como palestrante a Mariusa Carmo, que mais uma vez se propôs a estar conosco e que vai conversar com todos nós a respeito do tema oração. Falar sobre prece e oração, e se observarmos bem, a própria doutrina espírita, desde a sua codificação através de Allan Kardec, dedicou muitos espaços na sua construção falando de preces. Temos como exemplo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27º e 28º, e a gente, se observar bem, o capítulo 28º é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre coletânea das preces espíritas, e o capítulo anterior, o 27º, fala sobre o tema Pede e Obtereis, também fazendo todo um comentário a respeito das orações e das preces como ferramenta fundamental para nós humanos entendermos que a forma não é nada e o pensamento é tudo, ou seja, nos propiciando esse treinamento da mente através da oração. Não só no Evangelho, mas também na própria Gênese, Obras Póstumas, Livro dos Espíritos, todos os livros da codificação. Em vários pontos nós vamos observar a preocupação da falange Espírito de Verdade na sua construção, falando para nós a respeito de preces e orações. Agradecemos o carinho da nossa companheira Mariusa Carmo, que já esteve conosco outras vezes. Que Deus a ilumine, a abençoe e a proteja nessa caminhada espírita em que ela se alistou, que ela continue aí estudando essa doutrina libertadora e que possa levar o seu conhecimento ao maior número de pessoas. Nós vamos agora nos preparar para dar início à nossa reunião da noite, fazendo a prece de preparação. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando aquela conexão com o mundo maior, com os benfeitores espirituais, pedindo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o Divino Mestre, que permita estejam entre nós nesta noite mais uma vez os espíritos do bem, os nossos amigos espirituais, aonde quer que estejamos, que eles possam nesse momento se achegar até nós, para que possamos juntos, nessa comunhão de pensamentos, interagindo com esta palestra, podermos receber no nosso íntimo as lições que necessitamos. Sabedores que somos, que ainda somos muito frágeis, necessitados desse amparo, que possamos observar as orientações da noite e que elas prevaleçam em nós, para que possamos, no nosso caminhar aqui na Terra, aonde estivermos, levarmos conosco esses ensinamentos. Senhor Jesus, abençoe a nossa noite, abençoe a nós encarnados e também aos irmãos desencarnados que nos acompanham, que também assistem a essas palestras conosco, que também participam das nossas orações, das nossas preces, e que essas preces feitas aqui hoje possam se multiplicar, alcançando todos aqueles que sofrem, dos dois lados da vida. Esteja conosco, Senhor, hoje e agora e por toda a eternidade. E que assim seja.
Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma réstia de amor, e em torno a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga a você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir, em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu, e enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor de seus pés, por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade, a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? André Luiz. Olá, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez e hoje falando um pouquinho sobre oração, este momento de comunhão que nós temos com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior. E nós vamos falar um pouquinho do quão importante a oração é para as nossas vidas, nas nossas vidas, e em como a oração ela modifica as nossas vidas em diversos e diferentes contextos, eu vou estar falando um pouquinho para exemplificar esse tema de um caso que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 20, que fala sobre justamente isso, oração e mediunidade. Conta o caso de Anésia, uma senhora que se encontra num momento extremamente difícil da vida, onde seu esposo encontra-se deslumbrado por outra mulher, é um caso de adultério, onde sua mãe encontra-se prestes a desencarnar também. Ela tem 3 filhas, 2 dessas filhas mais já moças, não se preocupam, não se interessam pelo momento difícil que a família está vivendo, e ela encontra o apoio apenas na filha caçula. E nesse trecho do livro, ela tem uma pequena conversa com o marido, onde ele diz não acreditar em nada mais, parece não acreditar mais em Deus, não dá importância à oração, que ela o convida para orar, ao invés de sair de casa, e ele prefere sair para encontrar a outra pessoa. E aí ela entra para o quarto onde a mãe se encontra, e a filha caçula estava junto, e ao ver a situação da mãe, em momentos próximos ao desencarne, muito debilitada, ela sente aquele peso, aquele desespero. E aí, sob a influenciação da espiritualidade e com o apoio, o incentivo da filha caçula, ela começa a fazer uma prece. E nesse momento de prece, que é aquele momento muito doído, muito doloroso que ela está passando, onde normalmente quando nós passamos por algo assim, quando nossas preces são mais profundas, ela vem lá de dentro do nosso coração, de verdade, ela é como se acendesse uma luz em meio à escuridão.
Então, aqueles irmãos que desencarnados se encontram ainda perdidos, né? Próximos ainda, muito apegados ainda à carne, eles se aproximam, porque sentem ali a energia, né, que emana daquela prece sentida, daquela prece verdadeira. E eles se aproximam também. Então, quando nós pensamos, nossa, eu vou orar, eu estou orando só para mim, não, meus irmãos. Quando oramos, nós atingimos uma imensidão de irmãos necessitados também, que buscam junto a nós, aquele momento, as energias que emanam da prece, energias curadoras, né, benéficas ao nosso espírito e de todos aqueles que se aproximam. Nesse momento, Aulus, né, que é o benfeitor que acompanha André Luiz, ele esclarece, né, que esses irmãos, eles são companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao do encarnado. Então, ele está apegado ainda a essa existência da carne. E nessa fase em que eles estagiam, mais depressa eles se ajustam ao auxílio dos encarnados em cuja faixa de impressões ainda respiram. Então, eles estão em nível vibratório igual ao nosso enquanto encarnados. E aí, quando eles sentem aquela luz, eles percebem aquela prece, aquela luz, eles se unem junto a nós em busca, né, do lenitivo da prece. Então, ele segue falando, quantos se encontram em semelhante estado dentro de um raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. E quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, derivados da oração, né, e aderem a essa oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimentos e consolos, amparo e benefício. Olha a importância da nossa prece. Né? Então, não só para nós, como para os nossos outros irmãos. Porque é nesse momento que eles se juntam a nós, buscando, né, esse auxílio da espiritualidade. E às vezes é aquele momento que a espiritualidade espera, aguarda, ansioso, para resgatar esse irmão do sofrimento em que se encontra. E ele ainda diz que em todos os processos de intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada, a mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Então, a prece, ela auxilia esses irmãos benfeitores no resgate, na ascensão desses irmãos que estão perdidos. Então, ela não nos serve apenas como desabafo, não nos serve apenas como petições para resolver as nossas pendências, né? Como diz o Alberto Almeida, as nossas encrencas, né? Ela serve como auxílio também aos nossos irmãos desencarnados. E pela prece, nós buscamos a solução para os enigmas que flagelam a nossa existência, né? E nós encontramos nesse ponto precioso ensinamento acerca da oração. Por quê? Porque a Nésia, mobilizando a oração naquele instante, ela não conseguiu modificar os fatos em si, mas ela logrou modificar a si mesma. Então, quando ela fez aquela prece, o esposo não deixou de ser adúltero. A sua mãe continuava naquele processo, né, de preparação para o desencarne. Mas ela encontrou forças. Ela realinhou os seus chakras, as suas fontes de energia, né? Ela absorveu a energia que emana da espiritualidade naquele momento e aquilo fortaleceu o seu corpo e seu espírito para os embates da vida, né? Então, as nossas preces, elas não estão ali para efetuar um milagre e resolver os nossos problemas assim.
Não, a prece ela nos fortalece, ela nos mostra caminhos, né? Ela faz com que nós conscientizemos da nossa responsabilidade frente aos nossos problemas e busquemos encontrar novas formas de agir mediante aquilo. E é isso que modifica o problema, né? É a nossa forma de agir e de enfrentamento da situação que nós nos encontramos. Então, não é ledo engano nosso achar que nós vamos orar fazendo petições, né? Eu estou com um problema financeiro, o Senhor me ajude a ganhar na cena e eu vou ganhar. Não, não é isso. Eu estou com problemas financeiros, a prece vai me ajudar a encontrar formas de sair deste problema, né? De enxergá-lo como ele realmente é, de como eu cheguei a esse ponto e o que eu posso fazer para ajudar, para minimizar ou para resolver definitivamente esse problema. Né? Então não adianta nós orarmos e nos ajoelharmos e pedirmos, e pedirmos, e pedirmos. Nós enxergamos a nossa vida até um determinado ponto. Dali em diante é só Deus que sabe. Porque é só Ele que sabe o que é melhor para nós. Infelizmente, no estágio em que nós nos encontramos de evolução, nós não temos essa capacidade de compreensão do que realmente nós necessitamos e do que realmente é importante para nós. Então, muitas vezes, eu oro e nada acontece, nada modifica. Porque a oração ela não é para modificar o que está à sua volta. A oração é para modificar o que está aqui dentro. É para modificar a nossa forma de enxergar as coisas e a partir daí buscar novas soluções. Né? Então, em um espírito transformado, naturalmente transforma as situações. Então, não adianta eu aguardar, eu esperar que as soluções para as minhas angústias, as soluções para os meus problemas venham de fora. Mesmo porque até para vir de fora algo, eu preciso ter iniciativa. Eu preciso fazer alguma coisa para que algo desperte lá fora e venha até mim. É o bater e obtereis. É esse movimento de proatividade que Deus espera de nós, que Cristo espera de nós. Que nós tomemos consciência da nossa vida, que nós possamos orar, rogando a força necessária para superar os nossos problemas e buscar enfrentá-los. Porque não é só orar e cruzar os braços, é oração. É orar e agir para que as coisas tomem novos caminhos e para que tudo aquilo que nos adoece, nos enfraquece, possa ser modificado. Mas é a partir da nossa consciência e da modificação da nossa visão do problema. A oração talvez não mude as circunstâncias, não impeça as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e forças para superá-las. Então é isso. Quando nós oramos à espera de um milagre que venha fazer algo diferente, nós estamos perdendo o nosso tempo. Um tempo precioso, porque a vida passa muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Um ano tão difícil como esse que nós estamos vivendo, que nos fez parar para viver em família e viver em nós, ele está chegando ao fim, pela graça de Deus. É um ano que nós precisamos orar, sim, agradecendo a Deus pela vida daqueles que ficaram, pela vida que continua após a morte do corpo. Que nós precisamos orar muito para que o próximo ano venha e nós estejamos preparados para enfrentar as dificuldades e nós estejamos preparados para as mudanças que precisam ser feitas, primeiro em nós e depois na sociedade como um todo. Não adianta exigirmos mudanças lá fora se não mudamos aqui dentro.
E aí nós vamos compreender um pouco mais, com algumas questões, inclusive do Livro dos Espíritos. Então, o que Deus espera de nós é a renovação, é a prece sincera e capaz de nos renovar. Porque a prece, a oração pela oração, só por pedir, porque eu quero, não nos renova. Não é a forma adequada de contato, de abertura com a espiritualidade, né? De estarmos vibrando na mesma onda magnética da espiritualidade. Então, na questão 659, há a pergunta de Kardec: qual o caráter geral da prece? Prece, oração e reza, meus irmãos, é a mesma coisa. Só mudam os nomes. A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E quantas vezes nós nos colocamos no estado de oração, de prece, e nós só pedimos. Nós não louvamos ao Pai a graça da vida, por mais difícil que ela seja. Não agradecemos a oportunidade dessa reencarnação. Não agradecemos a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. Isso para pensar pequeno, porque nós temos que agradecer por um todo, por esse planeta maravilhoso que nos acolhe como escola. Então são essas situações que nós precisamos compreender, que a oração, elas não são simplesmente palavras ditas ao vento. Elas precisam ser sentidas em nós e vivenciadas por nós. Então, o que é a prece? Então, a prece é um recurso renovador. E no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele nos diz, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, a prece para nós, ela tem que ser, antes de tudo ou qualquer coisa que nós pensamos em edificar, que inicia-se aqui, o nosso planejamento, das coisas que nós queremos, que nós precisamos, ela é o início de tudo. Porque nós devemos orar: Senhor, eu vou iniciar um novo relacionamento de trabalho, um relacionamento pessoal, ou uma viagem, o que quer que seja, ela tem que ser o início. De rogativa, de amor e proteção, né, da presença da espiritualidade junto a nós em todos os momentos. Né? É o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Isso está também em Pensamento e Vida. Então, a prece, a oração, é o divino movimento do espelho de nossa alma. Que quando oramos, nós colocamos a nossa alma diante do Cristo. Quantas vezes passamos por situações tão difíceis. E é nesses momentos mais dolorosos da nossa vida que nós fazemos as nossas orações mais verdadeiras. Porque é onde nós deixamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, o nosso egoísmo de lado e nos mostramos a nossa alma ao Cristo. E isso é muito bonito, meus irmãos. Só que não poderia ser só nesses momentos. Nós precisamos compreender que a oração tem que fazer parte de cada segundo da nossa vida. E que a oração não é uma simples formulação de frases feitas. Quando eu olho e desejo a um irmão a paz, isso significa que é uma oração, porque ela vem do meu coração. Quando eu desejo que Jesus, que Deus abençoe a vida de alguém, eu estou orando. Quando eu levanto pela manhã e peço: Senhor, cuide de mim e da minha família hoje, é uma oração.
Quando eu falo, Senhor, eu não suporto mais, está muito difícil, me ajuda, é uma oração. É óbvio que a oração do Pai Nosso, que o Cristo nos ensinou, é extremamente importante, uma linda prece. A prece de Cáritas, a oração de São Francisco. Mas nós não podemos ficar só repetindo. Ela tem que ser sentida e vivenciada. Quando nós colocamos diante do Pai e falamos, Pai, perdoa-nos como nós perdoamos, nós precisamos refletir se nós realmente estamos perdoando. Se nós estamos tendo essa capacidade de perdoar a dificuldade do irmão que nos ofendeu, talvez até sem a intenção de ofender. Quando nós pedimos misericórdia, nós precisamos repensar a nossa vida e saber se nós estamos sendo misericordiosos também para com o outro. Porque qual é o sentido da nossa vida, meus irmãos? É nos melhorar e a partir dessa nossa melhoria, melhorar o outro. Estamos aqui para aprender a amar como Jesus nos amou. A estender a mão como Jesus estendeu. E a orar para o Pai como Jesus orou. Naquele momento difícil, no Monte das Oliveiras, Pai, afasta de mim esse cálice. Conhecedor das dores que enfrentaria. Não só a dor física, mas a dor da traição, a dor do abandono por aqueles que diziam amá-lo, que realmente o amavam. E quantas vezes nós somos tão orgulhosos que sofremos tudo isso, né? E não temos a capacidade de dizer ao Pai, Senhor, afasta de mim esse cálice. Não para que Ele tire de mim essa dor, ou para que Ele afaste de mim os problemas, mas no sentido de, Pai, fortaleça-me e faça-se em mim a tua vontade. Não, primeiro a gente pede, Senhor, seja feita a sua vontade, mas se puder, faz primeiro a minha, por favor. Essa entrega de alma que nós precisamos fazer. Então a prece é a ação no bem. Né? As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Falar é muito bonito, mas e a ação? Mas onde orar? E aí a gente vem no templo da alma. Na nossa igreja perdida, no nosso templo perdido interiormente. Não há necessidade de estarmos em um lugar especial. O lugar especial é em nós. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu Pai que está em secreto em nós. Eu posso orar no meu carro, eu posso orar onde eu estiver, mas é aqui dentro que importa. Porque o local secreto onde o Pai se encontra é em nós. Essa fala é de Mateus. E como orar? Com iniciativa e ação. Né? Pedir e não perseverar é esperar por milagre. Nós sabemos que milagres não são justos. A gente pedir um milagre para nós, se para outro não pode ser concedido. Né? Então, na questão 663 do Livro dos Espíritos, a questão, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E a resposta é, a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. A prece não muda a natureza nem o curso das provações. Então traz para junto de nós a espiritualidade maior, os benfeitores que buscam nos ajudar sempre a nos fortalecer e a nos guiar para superá-las. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, diz Mateus, capítulo 8. É a ação, meus irmãos, é oração. Não é só pedir, orar e aguardar. Orar, trabalhar e aguardar com confiança. A dádiva chegará, mas depende de ti. Da maneira de procederes,
na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 22. Então, nós precisamos orar, trabalhar e aguardar com confiança que será feito o melhor para nós e para o outro. E não que será feito aquilo que eu quero que seja feito. É essa a diferença das nossas orações que nós precisamos aprender a fazer. É orar, trabalhar e esperar com confiança que será feito o melhor para nós. E nem sempre o melhor é aquilo que eu quero. No livro Pensamento e Vida, capítulo 26, ele fala justamente sobre oração. E nós estamos chegando ao final do nosso diálogo, né? De uma pessoa só, da nossa conversa. E eu vou ler um pouquinho, um trecho desse capítulo para vocês, que eu acho bastante interessante para finalizar a nossa fala. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na forma verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem de vibração. Então não há necessidade da prece sentida, da oração, da fala, da palavra, mas principalmente do pensamento. Imaginemos a face de um espelho voltado para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Então, quando nós oramos, meus irmãos, é como se luz se estendesse dessa prece abençoada e irradiasse junto àqueles irmãos que estão ainda nos abismos, perdidos. Que quando nós deixamos de pensar no nosso mundo, né, como algo circunscrito a quatro paredes, e que na realidade, né, para o espírito não existem paredes, nós compreendemos que a nossa oração, ela não está contida apenas aqui. Ela se expande até os abismos mais longínquos. Daí a sua importância, a seriedade da nossa prece. Esta, na essência, é a função da prece. Buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Então não serve só para nós. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso, Todo-Bondoso, se manifesta igualmente pelos filhos que lhe fazem bons. A vontade que ora tange o coração, que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o Espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. É o concurso da espiritualidade maior a trazer até nós a energia e a força de que necessitamos e rogamos. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. É a nossa forma de diálogo, de conversa com o Pai. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga nos vales da vida, fragmentária, para os ciclos da vida vitoriosa. Ainda nos encontramos nesse ciclo, né, nos vales da vida, onde nós nos encontramos fragmentados ainda.
por desconhecimento nosso, por ignorância nossa. Mas a partir da nossa modificação interna, a partir da nossa oração sincera, nós podemos ser erguidos aos cismos da vida, vitoriosa, no mundo espiritual quando chegar a nossa hora. Mas inicia-se aqui, meus irmãos. É momento de orarmos sim, mais do que justo, momento muito necessário para a humanidade toda. De pensarmos como um todo e não só nas nossas necessidades. E entendermos que a humanidade passa por um momento crucial da sua evolução. Que nós temos que dedicar a nossa prece, não só às nossas necessidades, aos nossos problemas, mas a toda a humanidade. E eu finalizo com uma frase de Bezerra de Menezes, que diz: a oração modifica o tônus espiritual de quem por vezes não enxerga saída para os impasses da existência. Quem não ora será sempre uma presa fácil da obsessão e do desequilíbrio oriundo de si mesmo. Filhos, abençoai as vossas provas, afagai o madeiro que vos pesa nos ombros, e sob o sol causticante de vossas dificuldades, não vos afasteis do oásis aconchegante da oração. Bezerra de Menezes. É dando graças à espiritualidade maior, à bondade e misericórdia de Deus e do amor imensurável do Cristo. É que eu encerro esse momento, agradecendo profundamente a cada um de vocês e rogando ao Pai, Senhor, por Pai de misericórdia, olhai por nós nesses momentos de grande provas. Que possamos encontrar na oração, meus irmãos, a força para trilhar os nossos caminhos, superar as perdas dos entes queridos. E possamos encontrar o caminho que leva ao Pai. Certos de que a vida não se encerra com a morte do corpo. Que muito ainda temos a trilhar. Graças te damos. Fique em paz. Boa noite. Vamos passar para a última parte dos nossos trabalhos. A prece, as vibrações, o passe à distância, a fluidificação da água. Então pode pegar o seu copinho de água, colocar ao lado, para que ela possa ser fluidificada. Nós sempre pedimos que os nossos irmãos, nessa última parte, procurem esvaziar a mente dos problemas, das dificuldades, para que possamos entrar em comunhão com a espiritualidade maior e com o nosso querido Mestre Jesus. E sempre que nós estamos em paz com os nossos pensamentos, fica muito mais fácil entrar em altas vibrações e aproveitar muito mais o passe. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos imaginando a figura amorosa de Jesus à nossa frente. Vamos imaginando que Jesus estende os seus braços para nos acolher em seu coração. E vamos nos sentir abraçados por Jesus nesse momento. Sentir a sua luz, o poder do seu amor em nossas vidas. E vamos agradecer por esse momento maravilhoso de entrarmos em contato com Jesus, com as legiões do bem, com a espiritualidade maior. E gratos como estamos, vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos e vamos rogar a Jesus pelo nosso planeta Terra, para que Ele ilumine grandemente a todos os povos, aos governantes,
que Ele acalme a natureza, que proteja os animais e que ilumine a todos nós. Obrigado, Mestre amado. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos traz, que o Senhor dedica aos nossos corações. E vamos pedindo, hoje especialmente a todos aqueles irmãos que estão com a sua fé abalada, que pensam que o Senhor os esqueceu, que desconfiam que Deus, nosso Pai, a fonte criadora de todas as coisas, já não liga para cada um. Vamos pedir por essas pessoas, para que a fé renasça em seus corações, para que tenham a certeza de que Jesus olha por cada um, para que tenham esperança em dias melhores, esperança em tudo aquilo que Jesus nos prometeu, na paz, no amor, na fraternidade. Que o Senhor, nesse momento, lance uma luz maravilhosa sobre todos esses nossos irmãos, que passam por dificuldades, por provações, passam momentos difíceis, para que o Senhor os anime, para que continuem com a sua vida, sua trajetória, confiantes nos desígnios do Pai. Mestre querido, te pedimos por todos os enfermos do corpo físico, mas também da alma, do espírito, para que o Senhor ajude a cada um e que leve ao nosso Pai Criador o nosso pedido do fundo do coração por toda a humanidade, para que Ele olhe por cada um. Senhor Jesus, que o Senhor nesse momento visite todos aqueles nossos irmãos que sofrem nos leitos de hospital, nas UTIs, nas ruas, nas estradas, os andarilhos, aqueles que não têm lar, não têm teto, aqueles que estão sem alimento, o alimento material e o alimento espiritual. Que o Senhor lance o seu olhar misericordioso sobre todos esses nossos irmãos, para que tenham fé, ânimo. Mestre querido, entra em nossos lares, Senhor, nesse momento, trazendo a tua luz, o teu amor, capazes de unir as pessoas, para que os nossos lares tenham harmonia, paz e tranquilidade, que sejam o nosso porto seguro. Nós te entregamos em suas mãos, em seu coração, todos os nossos familiares, estejam onde estiverem, que possam sentir o teu amor. Olha a natureza, Senhor, os animais, protege a todos e ilumina muito mais as crianças que herdarão essa terra regenerada e levarão à frente o progresso do nosso planeta. Mestre, nós confiamos em Ti, Senhor. Acreditamos na Sua interferência em nossas vidas, em todos os momentos, mais ainda naqueles momentos difíceis que todos nós temos que passar e temos passado. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude para que possamos sentir verdadeiramente a sua intercessão, para que possamos perceber a sua proteção, seu auxílio. Rogamos nesse momento que cada um de nós possamos sentir o teu amor em nossos corações,
Rogamos a fluidificação da água, para que ao sorvê-la, possamos receber aquilo que necessitamos física e espiritualmente. Ah, Senhor Jesus, por último, nós te rogamos que esteja conosco em nossa caminhada, que o Senhor ande à nossa frente, abrindo os caminhos, para que as nossas passadas possam ser firmes, confiantes em Ti e na Tua intercessão. Te rogamos por último, Mestre querido, que tenhamos sempre essa oportunidade maravilhosa de poder orar, vibrar pelo nosso planeta, pelas pessoas, e que possamos ter sempre esses momentos de comunhão contigo e com o nosso Pai Criador. Permaneça conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Como é bom orar, como nós sentimos Jesus em nossos corações quando oramos. Que possamos sempre, em todos os momentos da vida e em todos os dias, orar ao nosso Senhor. Que todos permaneçam nessa presença maravilhosa de Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.